Olá galera, no vídeo de hoje nós iremos falar um pouco sobre volumetria de neutralização. Os métodos volumétricos são muito utilizados em química analítica quantitativa e no controle de qualidade de fármacos e cosméticos, sendo de grande importância para a indústria farmacêutica e para profissionais da área. A volumetria ou titulação volumétrica consiste em fazer reagir completamente um volume conhecido de uma amostra que contém um analito com o volume determinado de um reagente de natureza e concentração conhecidas, solução padrão. A espécie química com concentração previamente definida recebe o nome de titulante e a solução cuja concentração se pretende determinar designa-se por titulado. Normalmente, para se efetuar uma titulação manual, utiliza-se um balão Erlenmeyer, onde são misturados o titulado, água e um indicador, e uma bureta, que contém o titulante. A sua utilização foi sendo reduzida a um leque de aplicações bem definido, devido ao desenvolvimento de outras técnicas analíticas mais rápidas, eficientes e com menores limites de detecção. Ainda assim, esta técnica mantém-se como uma ferramenta auxiliar e útil quando se pretende compreender equilíbrios químicos, principalmente o equilíbrio ácido-base. As titulações ácido-base, também designadas por titulações de neutralização, são baseadas nas reações completas entre ácidos e base. Neste processo, faz-se reagir um ácido com a base para que se atinja o ponto de equivalência, que se define como sendo o ponto teórico alcançado quando a quantidade adicionada de titulante é quimicamente equivalente à quantidade de analito na amostra. No ponto de equivalência, ambos os reagentes utilizados reagirão entre si, de acordo com as proporções estequiométricas. Portanto, serão ambos consumidos e nenhum se encontrará em excesso. A relação entre o número de mols do titulante adicionadas e o número de mols do titulado é a prevista pela estequiometria da reação. O ponto de equivalência varia consoante as concentrações iniciais do titulante e do titulado e pode ser detectado através da aplicação de um método potenciométrico ou colorimétrico. Utilização de um indicador químico que provoca mudança de cor da solução quando atingido o ponto de equivalência. À medida que se adiciona lentamente o titulante ao titulado, o pH da mistura altera-se, sendo possível registrar essa variação em suporte gráfico, construindo-se a curva de titulação. A curva de titulação permite, através da observação da evolução do valor de pH, identificar a titulação, identificar titulante e titulado e ler o volume de titulante gasto até o ponto de equivalência. A figura ilustra uma titulação ácido-base típica. A figura sugere a preparação do titulado, em que 5 ml de vinagre, solução ácido acético, uma determinada quantidade de água e algumas gotas de indicador ácido-base, fenolftaleína, são misturados no balão Erlenmeyer. A esta solução adiciona-se lentamente o titulado, solução de hidróxido de sódio a 0,1 mol, através de uma bureta, como mostra a figura. Durante o tempo em que o ácido ainda se encontra em excesso, o titulado mantém-se incolor. A partir do momento em que o ácido foi neutralizado, basta uma gota adicional de base para tornar a solução ligeiramente básica e alterar a cor do indicador de incolor para rosa. O momento em que o titulado se torne permanentemente rosa corresponde ao ponto de equivalência da titulação.